Dividendos, uma das melhores formas de se obter renda passiva. Quem é que não gosta de ter quase todos os meses pingando um dividendo ali na conta? E nesse vídeo eu vou te ensinar a montar uma carteira de ações que o foco vai ser pegar boas empresas que são boas pagadoras de dividendos. E de 30 em 30 dias eu posto aqui no canal a atualização de um estudo que eu faço com a carteira que o foco é dividendo. Então de 30 em 30 dias eu faço essa atualização, além de te ensinar passo a passo como montar uma carteira de ações com foco em dividendos. Para eu montar essa carteira, eu tirei os indicadores do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse livro foi escrito pelo jornalista e investidor Décio Bazin, que é o único livro de finanças que o Luiz Barsi Filho indica. Mas quem é Luiz Barsi Filho? Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil, tem um patrimônio avaliado em ações de aproximadamente 2 bilhões de reais. E o foco de Luiz Barsi foi sempre comprar boas ações, boas pagadoras de dividendos. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo como montar uma carteira de ações vencedoras que o foco seja dividendos. Bora! Vou começar esse vídeo mostrando a rentabilidade da nossa carteira de ações com foco em dividendos, que foi montada no dia 19/10 e terminou hoje, dia 17/11. Olha que beleza, 14,79%, uma bela rentabilidade. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a montar uma carteira de ações que o foco é pegar boas empresas que são boas pagadoras de dividendos ao longo dos anos. E para montar essa carteira, a gente usa algumas premissas. E como eu falei, essas premissas são tiradas do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, além de alguns filtros que eu coloco. Então vamos lá que eu vou montar aqui o passo a passo, como que funciona, como a gente faz para montar essa carteira de ações. E uma coisa que uma dúvida que está sendo muito comum no meu perfil no Instagram, inclusive quem não é inscrito, se inscreva lá, @LincolnLobos, eu posto sobre finanças praticamente todos os dias. E como eu ia falando, uma dúvida comum em meu perfil, que são pessoas que estão começando a investir agora, e eu posto sempre dividendos que eu recebo, elas querem saber como funciona esse dividendo. É da seguinte forma: a empresa, no estatuto social, ela coloca uma porcentagem de dividendo mínima que vai pagar. A maioria gira em torno de 25%, ou seja, quando a empresa ela recebe o lucro líquido, no mínimo 25% daquele lucro ele tem que ser dividido para os acionistas. Lembrando que tem empresa que não paga dividendo, ela não é obrigada a pagar esse dividendo. Inclusive é um erro muito comum entre as pessoas é falar que o mínimo é 25%. Não, se o estatuto social da empresa tiver que ela vai pagar 5%, 10%, 0%, é o estatuto social que é a lei maior de pagar ou não dividendo. Então vamos lá. O dividendo é quando a empresa recebe esse lucro líquido no final. Esse lucro é uma parte, ela pega e divide para os donos, divide para os sócios. E quem são os sócios? São as pessoas que compraram as ações dessa empresa. Então ela divide proporcionalmente esse lucro para os seus acionistas. E alguma outra parte do lucro ela pode pagar dívida, ela pode reinvestir na própria empresa. Então tem empresas que são de crescimento, que elas reinvestem o dividendo nela mesma. Um exemplo claro aí é a Amazon, a Tesla. E tem empresas que são mais maduras, elas não precisam tanto de reinvestir. Essas empresas mais maduras, elas pagam dividendos para os acionistas, por exemplo, os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, as empresas de energia elétrica que já têm a sua malha de energia elétrica feita, então elas não precisam de reinvestir tanto dinheiro nelas mesmas, então elas pagam dividendos para os seus acionistas. Uma outra forma de proventos também é juros sobre o capital próprio. Na verdade, o dividendo e o juro sobre o capital próprio, eles são proventos que a empresa paga. O dividendo sem imposto de renda e juros sobre o capital próprio, o acionista paga esse juro. Mas no final da conta é praticamente a mesma coisa. Então vamos lá, vou mostrar aqui o passo a passo como que a gente vai montar essa carteira. A gente vai pegar um dividend yield aqui maior que 3%, né? A nossa taxa Selic é 2%, a gente vai colocar aqui 3%.
A gente vai pegar empresas pouco endividadas. Como que a gente vai fazer esse filtro? Para uma empresa ser pouco endividada, tem alguns indicadores que a gente pode usar. O que a gente vai pegar é a dívida líquida sobre o resultado operacional menor do que 3. Então, a empresa que tem esse indicador menor do que 3 é uma empresa até então tranquila, não tem uma dívida preocupante. A empresa ela não vai estar envolvida em corrupção. Esses 3 filtros aqui é do próprio livro Faça Fortuna com Ações. Porém, esse filtro aqui a gente não vai usar ele, porque é um filtro mais subjetivo, certo? Mas esses 3 filtros são os filtros que tá no livro. Além desses filtros, eu coloquei alguns outros. Payout menor do que 100%. O que é payout? A parte do lucro que a empresa divide para os seus acionistas. Não é saudável a empresa pagar mais do que 100% do seu lucro. A empresa ela tem que ter lucro constante nos últimos 5 anos e tem que ter pagado um dividendo constante nos seus últimos 5 anos. Além disso, ela vai ter que ter um volume médio maior do que 80 mil. O que é esse volume médio? As compras e as vendas no dia. O problema da gente pegar aqui um volume médio muito menor é que quando a gente for comprar uma ação ou vender uma ação, a gente não vai conseguir vender, não vai ter liquidez. O que é liquidez? A capacidade de vender ou comprar um ativo de forma bem rápida. Então, a empresa do setor financeiro não tem esse indicador. Qual que é o indicador? O indicador é o dívida líquida sobre o resultado operacional menor do que 3, porque o resultado operacional é o EBIT e a empresa de setor financeiro não tem esse indicador. Então, quando a gente for filtrar, a gente vai colocar aqui vazio ou menor do que 3. Mas, então, vamos lá montar essa carteira de ações passo a passo, que eu vou mostrar aqui na prática como que funciona. Quando as empresas elas passarem nesse filtro, e aí eu vou primeiro eu vou filtrar essas empresas, e as que passarem no filtro, eu vou colocar o fator que ela vai ser escolhida quanto maior o dividendo pago. Então, primeiro eu filtro, depois eu classifico. Filtro, depois classifico. Então vamos lá, passo a passo, montar a nossa carteira de ações com foco em dividendo. Vamos lá. Então essas aqui são as empresas. Primeiro, a gente vai colocar um filtro aqui, certo? Vou colocar filtro aqui em todo mundo. Preço da ação não importa, dividendo. Vamos aqui, ó. Resultado, dívida líquida sobre resultado operacional é um indicador de dívida. Então vamos pegar ele lá e colocar o filtro aqui. Filtro por número é igual, vamos colocar aqui, ó, é menor do que 3. Ou ele é igual a vazio. Como eu falei, os bancos não têm esse indicador, dívida líquida sobre o resultado operacional. Então ele é igual a vazio. Ok, então a gente já classificou aqui as empresas, ó. No total aqui que passaram nesse filtro, a gente tem aqui 463 ativos, certo? Primeiro filtro, ok, filtro de dívida. Segundo filtro, payout. O que é payout? A porcentagem do lucro que a empresa divide para os seus acionistas. Tem que ser o quê? Menor do que 100%, certo? Que eu falei? Então tem que ser menor do que 100%. 100% é 1. Então vamos lá, ok. Ó, já baixou bastante, olha. Então aqui agora nós já temos 164 ações. Então vamos lá. Agora o lucro constante, a empresa ela tem que ter um lucro constante, sim, ok. Ó, já baixou mais ainda. Ela tem que ter pago um dividendo constante ao longo dos anos. Então a gente não vai ter empresa aqui que não pagou dividendo constante, pelo menos nos últimos 5 anos. Pagou 3 anos dos últimos 5, não entra. Pagou 4 anos dos últimos 5, não entra. Então aqui são empresas conservadoras, empresas boas pagadoras de dividendos com lucro constante. Então, na verdade, são excelentes empresas. Depois eu dou uma passada aqui nas carteiras que eu montei há um tempo atrás. Então são boas empresas. Então vamos colocar aqui esse filtro. Sim. Ok. O volume, como eu falei, ele tem que ser maior do que 80 mil. O que é volume? É a média da negociação que as empresas fazem. A média de compra e venda tem que ser maior do que 80 mil, que é um volume, inclusive, bem baixo. Ok. Quantas empresas sobraram? Apenas 57 empresas. O calor do cão aqui hoje. Choveu, abafou pra caramba. Então vamos lá. Filtros aplicados, segunda parte, classificar de acordo com o dividend yield. O que é o dividend yield? É o preço atual da ação dividido pelo, aliás, é o
O dividend yield é o dividendo pago nos últimos 12 meses. O dividendo ou juros sobre capital próprio é os proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Então, quando a ação cai, esse indicador ele aumenta. Então, vamos classificar aqui do maior para o menor, ok? Então, aqui, galera, primeiro, Taesa. O Taesa está repetindo aqui, o que vai acontecer? A gente vai pegar só a primeira Taesa, essas duas a gente não vai pegar, certo? Então a gente não pega aqui porque já tem uma repetida. Banco da Amazônia pagando 9%. Santander pagando 7%. Então, ó, Santander 3, Santander 11, 2 Santander aqui. Então vamos excluir esse Santander, ok. Graziotin pagando 5%. Engie pagando 5%. Itaúsa pagando 5%. Itube 3%. Itaúsa 3%. Vamos colocar aqui também que a gente vai tirar. Banestes pagando 4,6%, Itube 3, que é o Banco Itaú, já tem o Banco Itaú aqui em cima, ok. Então vamos ver quantas deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mercantil e Porto Seguro. Então vamos até o Porto Seguro aqui. Essas são as 10 ações selecionadas, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na nossa tabela e colocar essas ações aqui. Eu fiz um negócio errado aqui. Vamos pegar aqui de novo. Foi até Porto Seguro, certo? Copiar, vamos lá na nossa tabela que é atualizada. Para ter acesso a essa tabela, basta preencher o Google formulário que eu vou deixar no link aqui. Você vai ter acesso a essas 3 carteiras de ações, dividendo, o que é de acordo com o Décio Bazin, a fórmula Master, que é de acordo com Joel Greenblatt, e a de Benjamin Graham, que é a fórmula de Graham, que é de acordo com o próprio Graham. Então a gente vai pegar essas ações, colocar aqui, ok. Banrisul. Então essas são a nossa top 10, certo? Vamos ver quantas tem aqui, 10, ok. E o que a gente vai fazer agora? Essa carteira, ela finalizou, então ela venceu hoje. Então esse é o preço dessa carteira aqui, que começou no dia 19 do 10 ao 17 do 11. Esse é o preço que a gente, no caso, teria comprado, mas eu falo teria comprado, teria vendido, mas não é indicação de compra, é só um estudo que eu estou fazendo para ver se compensa rodar ou não as carteiras. E esse é o preço final, que é o preço de hoje. Tá vendo que tá até com fórmula aqui, ó, de hoje. O que eu faço? Eu congelo esse preço final e colo ele somente valores. Então ela começou aqui e terminou aqui, a rentabilidade 14,79%. E essa buy and hold? A buy and hold é a pessoa que montou no dia 19 do 10 e não vendeu mais. Essa aqui é a pessoa que montou no dia 19 do 10 e vendeu no dia 17 do 11. Então vamos montar a nossa top 10 aqui agora, né? Que vão ser essas aqui, ó. Taesa está aí sempre entre as principais ações, boas pagadoras de dividendos. Na minha opinião, uma das melhores ações da bolsa. O que é o preço inicial? O preço inicial, galera, vai ser o preço do fechamento de hoje, certo? Então essa carteira, ela vai começar 18 do 11. Então ela terminou hoje, dia 17 do 11. O preço inicial é o último preço que eu coloco, que vai ser o preço do fechamento de hoje, certo? Ok. Então tudo 0%, né? Esse preço inicial, como ele não pode mudar, eu venho aqui, colo e eu copio e colo somente valores. Por exemplo, amanhã a Taesa abre com R$35, automaticamente a rentabilidade dela aumenta. Isso aqui é tudo com fórmulas, né? Essa carteira aqui ela é atualizada automaticamente, que eu coloquei fórmulas nela. E a média aqui também aumentou, certo? Então, olha aqui, ó. Essa foi a carteira do mês passado. Taesa, Santander, Itaúsa, Graziotin, transmissão. Só transmissão que saiu aqui. Entrou Banestes, né? Que é um banco do Espírito Santo, se não me engano. Banco Mercantil entrou, não tinha aqui. O Banco ABC saiu. O Banco do Brasil saiu aqui também. Mas a base continuou praticamente a mesma. Vocês podem perceber que nesse período os bancos e as empresas de energia elétrica estão pagando um ótimo dividendo. Pessoal, então, por hoje é isso, certo? Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário aí no
YouTube mesmo, quer ter acesso a essa carteira de Bazin, a essa carteira do Graham. Olha, a do Graham também é show, a rentabilidade dela. A do Graham é top demais, essa carteira de ações do Graham. Ó, a do dividendos foi muito melhor que a do Graham, 5,35. A do Graham começou foi no começo do mês. Essas 3 carteiras de 30 em 30 dias eu faço a atualização, lembrando, não é indicação de compra nem de venda de ações, é apenas um estudo. Então a nossa top 10 foram essas aqui. Um abraço e até a próxima.